Olá, sou a Inês, mãe de uma bebé, coach espiritual e apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Neste podcast partilho a minha experiência, as histórias de outras mães e entrevistas com profissionais. Aqui encontrarás conversas sobre aquilo que tantas vezes fica por dizer. Bem-vindo ao Ser Mãe no Agora, um espaço de verdade, escuta e reencontro contigo. Olá, bem-vinda! Hoje gostava muito de falar contigo sobre o segundo passo para viver no agora. Esta segunda parte deste tema, digamos assim. E, em primeiro lugar, gostava muito de convidar a ouvires a primeira parte, que já gravei e já está no podcast, no canal, antes de começares a ouvir esta parte, porque uma coisa vai levar à outra. Então, viver no agora. Tal como eu mencionei no outro episódio, o viver no agora, no fundo, tem a ver com nós estarmos presentes, não é? Nós vivermos aqui. E para isso, e agora vem o segundo elemento, digamos assim, desta equação, precisamos de ver o que está à nossa frente. E isto parece super básico, mas para mim foi uma grande aprendizagem, porque obviamente que nós vemos, cada um de nós vê o mundo com os seus olhos, não é? Com o seu filtro. Há pessoas que usam até aquela ideia dos óculos, os óculos, portanto, uns óculos a rosa, uns óculos azuis, uns óculos negros, ou uns óculos com positividade, com negativismo, e, portanto, consoante o estado de alma, os nossos óculos mudam. E, efetivamente, obviamente, nós todos vemos o mundo de forma diferente. E, sobretudo, acho que nós vemos o mundo também, não só de forma diferente, como dependente do momento em que nós estamos na nossa vida, não é? E também, por exemplo, acontece muitas vezes nós olharmos para trás e dizermos: se eu soubesse o que sei hoje, teria feito de outra forma, não é? A verdade é que nós estamos a viver as experiências naquele momento e, portanto, é naquele momento que interessa. E vermos o que está à nossa frente, quando eu digo isto, tem muito a ver com nós muitas vezes extrapolarmos e criarmos cenários que não estão realmente ali. Para além de que também vivemos num registro de ansiedade, não é? Ou seja, ou de depressão. Portanto, o que dizem é que quando a pessoa está a pensar no futuro, em vez de estar a viver no presente, está ansiosa, e quando a pessoa está a pensar no passado, ou seja, de forma negativa, digamos assim, ou de forma negativa, está no fundo num registro depressivo, não é? Um registro negativo. E o ideal, ou aquilo que nos poderia fazer mais felizes, é vivermos aqui, agora, no presente, no agora. Isso quer dizer que podemos e devemos avaliar e analisar e observar aquilo que está a acontecer na nossa vida naquele momento. E não estar na luta e numa constante procura e num constante caos interno de pensamentos, seja do futuro ou no passado. Para isto acontecer, mais uma vez, eu acredito muito que o caminho tenha de passar por termos um momento para nós podermos respirar fundo e refletir e passar, digamos assim, essa energia para nós e para quem está à nossa volta. Eu acredito muito que uma das ferramentas mais importantes para nós conseguirmos viver mais no presente e mais no agora tem a ver, de facto, com meditação. Eu acho que nós muitas vezes criamos um cenário super complicado em relação à meditação, em relação a exercícios de relaxamento, que não tem que ser assim, e eu falarei sobre isso noutro episódio em que irei partilhar mais sobre este tema. Mas, no fundo, só para dar aqui um resumo, a meditação não passa mais do que por um momento de nos conseguirmos centrar no agora, justamente, respirar fundo no agora. Eu lembro-me de um dos cursos de meditação que eu fiz, de yoga e meditação. O professor, no meio da meditação, fez um exercício que eu achei muito interessante, que era, nós estávamos em meditação e era uma meditação guiada, e a um certo momento ele fez-nos basicamente a pergunta de, neste momento, se nós pensarmos só neste momento em que estamos agora, nesta respiração tranquila e neste estar calmo, digamos assim, se havia alguma coisa que estava de errado, ou seja, há alguma coisa que não está bem neste momento? Há algum problema, efetivamente, neste instante, só focando-nos no agora, neste instante.
E efetivamente, muitas vezes não. Ou, se calhar, 99% das vezes não. Claro que não estou a falar de situações de saúde grave, etc. Não estou a falar disso, ok? Estou a falar de um dia-a-dia na nossa vida cotidiana. E o que acontece muitas vezes é que nós, por exemplo, quando estamos com os nossos filhos, ou eu pelo menos sinto isso com a minha filha, que é, muitas vezes eu, em vez de estar naquele momento com ela e as coisas fluírem muito mais, estou num registro, ok, eu a seguir tenho que fazer isto e arrumar aquilo e darará, ou então, eu gostava tanto ontem de ter conseguido, darará. Portanto, entro num registro de, lá está, ansiedade para o futuro, depressão para o passado, em vez de estar naquele momento a viver a situação com a minha filha. E a razão pela qual eu acho que isto é tão importante e tão crucial é porque as crianças sentem ainda mais que nós, sentem ainda mais do que nós essa nossa abstração do presente, não é? Essa nossa distância, esse nosso distanciamento do presente. E isso faz com que elas próprias precisem mais de energia nossa. Ou seja, eu adoro este exemplo, esta imagem, quando nós temos, quanto menos dedicação ou quanto menos atenção nós damos à nossa criança, mais ela chama por nós. Ou seja, se a criança está ao nosso lado e diz mamã, mamã, e nós não lhe respondemos e estamos a fazer outra coisa ou a conversar com outra pessoa, ou mesmo que estejamos sozinhas só a olhar para a parede, não sei, a criança continua mamã, mamã, e vai, todo esse chamamento fica cada vez mais forte, não é? Se nós simplesmente lhe respondermos e dermos a resposta sim, diz, não é? O que for, normalmente aquilo acalma, não é? A criança acalma. Aquilo que estava a acontecer dentro dela de, oh meu Deus, eu estou a falar com a minha mãe não me está a responder, o que é que se passa? Isto é todo um ciclo de pensamentos que ela está a ter e de sensações, sobretudo, que ela está a ter, que é quebrada e que é aliviada. E eu acredito muito nesta sensação de alívio, não é? Ou seja, a criança de repente sente, ok, a minha mãe está aqui, está aqui comigo. Quem diz a minha mãe, diz o meu pai, diz o meu tio, quem for, não é? Mas focando na mãe. E, portanto, quando nós estamos a viver aquele momento com a criança, nós conseguimos muito mais facilmente dar-lhe a sensação de estarmos presentes, porque efetivamente o estamos. E quando estamos num registro de fazer aquilo e aquilo outro e estar no futuro, a criança sente. E atenção, eu não estou a dizer com isto que não devemos fazer coisas ao mesmo tempo enquanto a criança está ao nosso lado ou o que for. Não é nada disso. Simplesmente aquilo que eu tenho conseguido começar a fazer, e lá está, muitas vezes caio outra vez, digamos, neste padrão de estar a pensar no futuro, no passado, mas eu sinto muito que quando eu estou no presente e converso com ela e explico, olha, eu agora vou fazer isto, agora a mamãe vai fazer aquilo, queres ajudar, não queres ajudar, olha, tens aqui um livro, e estamos ali, não é? Ou seja, eu estou presente com ela, eu estou a observá-la, estou a viver o momento com ela, em vez de estar basicamente, estar noutro plano, não é? Porque se nós estamos no futuro ou no passado, nós estamos noutro plano, nós não estamos presentes. E, portanto, aquilo que eu gostava muito de transmitir é esta ideia de, para vivermos no agora, temos efetivamente de ver o que está à nossa frente. E de, muitas vezes, eu sinto, não sei se és como eu, mas se fores, eu sou muito estruturada e eu gosto de ter as coisas organizadas e fazer as coisas de uma forma muito organizada, porque eu sinto que se eu não o fizer, perco completamente o controle das coisas. E esta vontade de ter controle sobre tudo é outro tema também para abordar. Mas para este contexto, gostava só de dizer que esta vontade de controlar tudo faz muitas vezes com que venha muita rigidez. E as crianças não são rígidas por natureza. Aliás, nós não somos rígidos por natureza, não é? Então, muitas vezes o que eu tenho que fazer é conseguir chegar aonde ela está, chegar ao momento onde ela está e perceber, está tudo bem, eu posso só relaxar, posso só me rir, posso só brincar, não tenho que reagir assim ou assado. E, por exemplo, eu quando fico com fome ou com sono, tenho, obviamente, o pavio muito mais curto e é muito mais fácil para mim de reagir de uma forma abrupta, não é? E pensar, não, tem que ser assim, se não for assim está errado. E não é assim que as coisas funcionam com as crianças, não é? Nós
flexíveis quando nascemos, nós temos a capacidade de nos adaptar a tudo, para o bem e para o mal. E isto é outra coisa também que eu acho muito importante, que é, nós temos consciência de que os nossos filhos vão adaptar-se para o bem e para o mal. E sim, adoro aquela frase que toda a gente diz sempre que, sim, mas a criança adapta-se a tudo. Exato, e nós temos que ter consciência ao que é que nós queremos que a nossa criança se adapte. Ou seja, qual é a realidade à qual nós queremos que a criança se adapte. Queremos que ela se adapte e aprenda a viver e acredite que a realidade é um ambiente calmo, tranquilo, seguro, feliz, alegre, brincalhão, ou queremos que ela se adapte a um ambiente estruturado, rígido, negativo, crítico, com gritos, não é? E lá está. Eu sinto que todos vamos ter os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, mas se tivermos consciência de nós, não é? De nós próprios, e se no momento conseguimos estar presentes, eu acredito muito que é meio caminho andado para conseguirmos trazer uma realidade mais calma e mais presente para os nossos filhos. E para nós, porque consequentemente os nossos filhos são maioritariamente um reflexo de nós próprias. E isto também é um tema que eu adorava abordar um dia. Espero que tenha sido útil. Eu sei que é um tema, às vezes, não tão fácil porque implica nós nos analisarmos a nós próprias, mas foi para isso que eu nasci, foi para viver este caminho de análise constante e de crescimento constante. Eu adoro isto, portanto, e se também adorares, se calhar foi o que tu precisavas hoje. Se este episódio te tocou, partilha com outra mãe, comenta e segue o podcast. É com essas partilhas que o Ser Mãe no Agora cresce e eu consigo continuar a criar este conteúdo para ti. Obrigada por poder fazer parte da tua viagem e até já!